Olá! Bom, esta semana e na próxima nós vamos abordar o tema indígena aqui no Religário. No primeiro momento nós vamos conversar sobre as características dos povos indígenas brasileiros. Mas, no segundo momento, vamos conversar sobre a catequese nas mãos dos colonizadores e como que os colonizadores e os indígenas reagiram à catequese dos colonizadores. Quais são os costumes que encontraram os senhores das terras, como foi a religião utilizada para facilitar a dominação indígena? Os costumes indígenas, a religião a serviço da dominação econômica e política no período da colonização do sertão brasileiro. Esse assunto entra agora na pauta do Religário. Aqui no estúdio da TV Horizonte eu recebo a historiadora Núbia Braga. Como vai, Núbia? Tudo bem? Tudo bem. Que trabalho monumental você fez nessa pesquisa, não? Parabéns. Obrigada. E bem-vinda aqui ao Religário. Em primeiro lugar, eu quero agradecer também o convite da TV Horizonte, especificamente o seu, né, professor Flávio. Muito obrigada. Sim, bem, vamos conversar bastante sobre esse tema. Hoje nós conversamos sobre o papel da religião na colonização indígena. Na próxima semana vamos continuar sobre esse tema, mas você pode sugerir algum tema aqui para a produção do Religário. Ligue para 31 3209 0122 ou acesse o site tvhorizonte.com.br/religário e dê a sua sugestão de temas. Quem ligar vai concorrer ao livro Índios no Brasil, que é uma coletânea de textos organizados por Luiz Donizete Benzi Gruppioni. Ele foi cedido pela Global Editora. Este livro é, inclusive, recomendado pelo Comitê de Educação Escolar Indígena e pela nossa convidada, não é, Núbia? Então, obrigado à Global Editora por atender ao nosso pedido. Núbia, por onde que nós começamos? Como é que foi essa decisão de fazer um estudo sobre a cultura indígena? Bom, em primeiro lugar, ao longo dos meus estudos na área de história, eu percebi que havia pouca informação, pouca pesquisa em relação à questão indígena. Então, esse foi um dos caminhos que eu decidi tomar, né? Estudar um pouco, resgatar essa memória, essa trajetória dos povos indígenas a partir de uma perspectiva histórica que até então era bem pouco estudado. Então, a documentação foi acenando para outras curiosidades que não tinham sido trabalhadas e que aí foi aguçando cada vez mais a minha curiosidade, né? Sim. A historiografia brasileira, ela dá suficiente atenção a esse tema? Atualmente, sim. Atualmente já existe um bom número de trabalhos sobre a questão indígena na história. Mas, assim, se a gente for pensar de 10 anos para trás, não havia essa dedicação ao tema. Então, o indígena aparecia mais ali naquele início do processo da colonização, daquela história tradicional, do contato, do pau-brasil, da troca de miçangas, e não se trabalhava outros assuntos, outros aspectos sobre a questão indígena, né? A luta pela terra, a resistência indígena, as batalhas que foram travadas, depois a luta pela preservação e a manutenção da identidade, a questão identitária do índio. Então, são assuntos que são recentes na historiografia. Sim. E em relação à própria concepção do indígena brasileiro, quer dizer, no modo como a história foi tratando a questão, há modos também distintos de perceber o indígena brasileiro? Porque no Brasil, se a gente for ver ao longo da trajetória, né, no século XV, existia mais ou menos a estimativa, né, mais ou menos 5 milhões de indígenas, né, e mais de 1.300 línguas diferentes. Então, a diversidade cultural, de costumes, crenças, rituais, línguas, era bem expressiva. E atualmente no Brasil essa diversidade ainda se mantém, só que sofrida aí com o processo de colonização, né, há vamos dizer assim, uma interrupção nesse processo do indígena com o genocídio, o etnocídio, que vai causar grandes danos à própria vida deles. Então, hoje nós estimamos aí mais ou menos 460 mil índios e em torno de 200, 220 línguas diferentes faladas no território brasileiro. Ou seja, uma redução
Bastante drástica, drástica. Bem drástica. E nesse cenário, quais são as características, né? Assim, nós não podemos falar de tantos povos, mas assim, a historiografia, ou talvez a própria antropologia, ela já consegue traçar assim, algum perfil dos indígenas do Brasil? Porque são vários grupos, pelo que você está falando, vários povos. São diferentes povos mesmo. E é muito importante esse diálogo com a antropologia que você levantou aí, né? Então, não tem como trabalhar a questão indígena sem ter uma conversa e buscar os trabalhos, estudos que os antropólogos desenvolvem há muito tempo, antes mesmo dos próprios historiadores. Então, esse perfil, a gente pode dizer que ele só pode ser entendido na diversidade, né, e não na homogeneidade. Então, a gente pode trabalhar aí com 4 principais troncos linguísticos, que seria o Tupi, Tupi-Guarani, que habitava a região do litoral brasileiro, o Macro-G, que é mais para o interior do Brasil, o Caribe e Aruaque. Então, seriam 4 grandes troncos linguísticos e dentro desses tem as suas ramificações. Então, a partir daí dá para poder mapear um pouco esse perfil dos povos indígenas e dizer que eles têm, apesar de toda essa diversidade de rituais, línguas, costumes, alimentação, de toda uma produção de uma vida material e espiritual, eles têm aí em comum a terra. A terra seria a base do significado, da vida, da organização da vida espiritual e material dos povos indígenas. Sim. E quando a gente fala, por exemplo, dessa geografia, né, nós não conseguimos concentrar aqui no que hoje nós chamamos Brasil, né? Esses povos atravessam as atuais fronteiras, nessa fronteira aí que a gente concebe hoje, né? Essas comunidades indígenas, elas estariam onde hoje, por exemplo, são os nossos vizinhos aqui na América do Sul? Os indígenas estão espalhados pelo território brasileiro, né? Então, a gente tem a concentração... Atual, né? Atual. Mas antes... Atual, eles estão mais concentrados na região centro-oeste, norte do Brasil. Em Minas existem diversos grupos indígenas também, mas se a gente for olhar, né, antes, né, desde o período da colonização, eles tinham o nomadismo como sentido da vida. Então, esse movimento pela terra, esse trânsito, essa liberdade de transitar pelo espaço, dava um sentido, um estilo de vida para esses povos indígenas. Então, eles ficavam bem espalhados pelo território brasileiro, porque não havia um único local, né, como hoje eles estão encerrados ali nas suas reservas, nessas terras, algumas não demarcadas. Mas antes eles entendiam esse espaço como o lugar que se extrai a sobrevivência, mas se extrai também a manutenção da própria produção cultural, do acervo simbólico e cultural deles. Então, o espaço era visto ali do lugar do trânsito, né, do nomadismo, e isso não tinha um determinado lugar. Então, as fronteiras não existiam. Né? A fronteira é uma criação, é uma construção com a presença do colonizador, né? Das capitanias. Até aqui é uma jurisdição, dali para frente pertence a um outro governo. Essa delimitação, essa demarcação de poder administrativa, ela é instituída com o colonizador, não é uma noção espacial do indígena. O que ele entende é o território e os outros grupos indígenas que são rivais ou aliados nesse território. Agora, comparando, né, eu não entendo, não conheço o tema, né, como você conhece, mas assim, comparando com outros povos indígenas na América Latina, por exemplo, né, que construíram impérios, nas civilizações, isso no Brasil não foi possível, talvez por essa característica que você apresenta agora, esse nomadismo do indígena brasileiro, diferente de outros povos na América Latina que se concentraram em determinados lugares e construíram verdadeiras civilizações. Aqui também, né? Aqui também? Porque se a gente for pensar o que é o conceito de civilização, a civilização ela está relacionada a toda uma sociedade organizada, aos seus hábitos, crenças, costumes, sua organização política, econômica. Então, civilizado não é só no sentido de construção material, né, como foi o caso dos incas, dos maias, dos astecas. É nesse sentido que eu queria dizer. E agradeço. Que é a civilização, né, que é essa parte da material, produção mais material, de construir cidades. E da produção imaterial, o indígena brasileiro... É vastíssima, riquíssima,
né? Então, todos os rituais fúnebres, rituais de passagem dos povos indígenas, o artesanato. Então, tudo isso, as pinturas corporais, né, representa também a cultura desses povos. Então, a gente pode dizer que eles também constituíram-se como sociedade, só que de forma diferente dos outros habitantes da América. Não deixar essa herança material. Não deixar a herança imaterial. Bom, vamos falar então que herança é essa no segundo bloco. Né? Vou chamar o intervalo. A questão indígena é o tema aqui do Religário desta semana. Nós conversamos com a Núbia Braga, ela é historiadora. Para concorrer ao livro Índios no Brasil, uma coletânea organizada por Luiz Donizete e Benzi Gruppioni, gentilmente cedido pela Global Editora, ligue para o nosso canal de voz. O número é 31 3209 0122. A gente vai para um breve intervalo. Até já. O Religar está de volta, conversando hoje com Núbia Braga sobre a questão indígena, a utilização da religião pelos colonizadores, os povos indígenas do sertão brasileiro. Você pode participar do programa mandando perguntas e sugerindo temas. Acesse tvhorizonte.com.br/religário ou ligue para o nosso canal de voz, 31 3209 0122 e deixe a sua opinião. Quem ligar concorre ao livro Índios no Brasil, uma coletânea organizada por Luiz Donizete, gentilmente cedido pela Global Editora. O Religário é um programa de extensão do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. Acesse informações sobre o programa no endereço pucminas.br/ppgcr. Bem, os indígenas brasileiros, eles nos legaram uma preciosa herança, né? Você falava a civilização é o dado imaterial, né? Quais eram as características, né? Quando nós falamos assim, dos indígenas brasileiros, você falou de 4 troncos, até se quem pegou a entrevista agora, se você quiser retomar, né? Quais seriam esses 4 troncos linguísticos, e se eles também representam 4 perspectivas culturais, ou se eles conformam uma unidade, assim, em termos de características, né? Vamos falar sobre essa herança dos índios no Brasil? No caso aí dos 4 troncos linguísticos, seria o Tupi-Guarani, ou Tupi, né? O Aruaque, o Macro-G e o Caribe. Seriam os 4 principais troncos, mas dentro desses aí ramificam. Aí tem uma variedade de línguas, costumes, e daí se ramificam. Sim. Né? Você hoje fala que hoje tem em torno de 200, mas isso já passou de 1000, né? No passado. No passado, sim. Mais de 1.300 línguas faladas é o que estima-se, né? Sim. E em torno de 5 milhões de índios. E hoje tem 460 mil indígenas, em torno de 220 línguas. Então, e aquela questão é enorme. Assim, apesar dessa variedade, há algum elemento que dá unidade para essa... Eu acredito que tem, assim, quando a gente pensa nos povos indígenas, apesar da diversidade de línguas, costumes, hábitos, alimentação, artesanato, rituais, né, que cada povo tem o seu, eu acredito que tem um eixo comum aí, né, que é a questão da terra mesmo. Como é que eles se relacionam com a natureza, como é que eles se relacionam com a terra. Um fio condutor. Então, isso eu acredito que é um ponto comum, assim, né? Que dá uma certa unidade nessa visão. Como é que eles constroem a visão de mundo, de morte, né? Os rituais estão relacionados à terra, apesar de todas as diferenças. Eu estou me sentindo aqui um positivista no século XIX, né, nessa historiografia que quer encontrar o elemento comum, ou até mesmo de maneira evolucionista. Né? Enfim, vamos deixar esse... E a gente tem que trabalhar com a diferença, né? Exato. Os povos indígenas são diferentes. Vamos abordar numa perspectiva, né, da historiografia mais contemporânea, né? A diferença dos povos indígenas. A diferença dos povos indígenas. Então, por exemplo, se a gente for pegar o Chavante, né? O Chavante hoje habita a região do Mato Grosso, e é em torno de 12 mil indígenas, e eles que se caracterizam como um povo guerreiro, né, que marcou pela resistência na história, lutando, reagindo contra a presença do colonizador e mantém, de alguma maneira, com todas as dificuldades, obstáculos, mantém a sua língua e os seus costumes até hoje. Né? Um dos ritos que é interessante no meio do povo Chavante é o Daiuno,
que é um ritual de passagem, um ritual de iniciação, que marca a fase do jovem, né, entrando ali na fase adulta. E a partir daquele momento ele vai fazer parte da comunidade, ele vai poder opinar, participar, enfim, ele está preparado. Mas o Danhuno é um ritual que dura meses ali de preparação, né, dessa criança, desse jovem, para o mundo adulto. Já entre os Tupinambá, quando a gente pensa assim, em termos históricos, eles também tinham uma outra língua, pertence ao tronco linguístico do Tupi, que é diferente do Chavante, que é, né, Macro-G, e no caso do Tupinambá, eles também tinham outros tipos de rituais, de iniciação, de passagem, a prática da antropofagia, né? Então são povos que têm aí suas diferenças que a gente deve considerar. Sim. No características, você estudou mais essa região, né? Minas, Mato Grosso, Centro, o Sertão. O sertão do Brasil, colônia, o que era considerado como sertão, né? Então toda essa região que, na visão do colonizador, eram regiões fronteiriças e regiões que guardavam as riquezas, porque o sertão, ele era o lugar habitado pelos povos indígenas, dominado por esse gentio, né? Era o desafio a ser enfrentado, mas também era o lugar onde havia tudo aquilo que o colonizador cobiçava, que eram as riquezas, né? O ouro, as pedras preciosas, a terra. Então era uma região vasta a se colonizar, a povoar e descobrir. O sertão realmente foi o que mais me chamou a atenção, né? Então essa região que a gente coloca aí na divisa, Minas, São Paulo, Minas, Bahia, Minas, Mato Grosso, né? Ou Minas até Cuiabá, porque eram extensões bem representativas para a época, né? Quando a gente fala nesses espaços. Sim. Quando você dá tanta ênfase assim, à questão da terra, né? Você identificou rituais assim, em relação à terra? Nesses estudos, assim, ou esse modo de se relacionar com a terra, qual é? Por que você chega a essa conclusão de que a terra é um tema central, importantíssimo para a cultura indígena? É porque da terra é que se tira tudo o que é necessário à sobrevivência, à vida física, material, mas tudo aquilo que é necessário à produção da própria cultura. Então, a terra para eles está ligado a esse espaço que é sagrado, porque para os indígenas não tem sagrado e profano, né? Na verdade, esses dois se fundem. Então, mas é o lugar de respeito. A terra é o lugar dos antepassados. Então, a terra se caça, coleta, se extrai todos os elementos necessários à sobrevivência e também à preservação dos rituais. Então, todos os instrumentos que são utilizados para a realização dos rituais também são extraídos da terra. Então, quando a gente pensa na caça, a caça não só como alimento, mas o que também vai se aproveitar daquela caça para produzir os instrumentos necessários à cultura, a cestaria, né, o uso do buriti, a tinta para as pinturas corporais, do genipapo, do urucum, do próprio calcário. E também, acho que um outro elemento interessante é como que eles produzem também o acervo deles simbólico em relação à terra. Então, essa produção toda, eu acredito que a base é a terra, né? Então, a terra é o bem coletivo, a terra é o lugar dos antepassados, a terra é o lugar onde se produz toda a relação com os bens culturais. Então, eu acredito que a terra foi o elo, né, que me permitiu trabalhar, estudar e perceber o tanto que ela é importante e delineia a visão de mundo, de vida dos povos indígenas. Né? Então, à medida que foi colonizando e foi explorando o espaço, até esses materiais necessários à produção da cestaria, né, da pintura, eles foram se tornando escassos. Né? A presença da onça pintada, então foi se tornando escasso, né? Foi desaparecendo. E isso, evidentemente, interfere na elaboração dos rituais, né? Porque não tem a presença mais daqueles materiais que são tão necessários à construção do ritual. Né? E vamos falar assim da organização, né? Como é que essas tribos se organizam? Tinha até uma questão que, na verdade, eu queria fazer, mas eu vou deixar para depois, essa não dicotomia sagrado-profano, vamos deixar isso para depois, né, a gente retomar esse assunto, mas da organização social
desses grupos? Como que essa vida, todo esse imaginário, ele de alguma maneira deságua em determinados comportamentos, uma determinada organização? Como que é isso? A organização social deles, né, está muito ligada a uma divisão de tarefas por sexo. Então, as mulheres, né, que se dedicavam e até hoje também se dedicam à criação dos filhos, a parte do artesanato, da produção do alimento, né, do fabrico ali daquele alimento, e os homens, no caso, a caça, a pesca, né, dependendo da região. Então, está muito ligada a essa divisão sexual de tarefas, né? E os idosos seriam aqueles que guardam a memória do povo, né? E que vai transferir essa memória na educação para as crianças, né? Apesar que a educação dessa criança, ela é feita ali no dia a dia, ela é aprendida no dia a dia, não tem um horário, um momento para se educar a criança indígena, né? Ela aprende no cotidiano, no fazer, no participar das atividades do cotidiano que a criança é educada. Então, eu diria que essa organização social dos índios está muito ligada a essa divisão mais de tarefas cotidianas e também dos papéis sociais que cada um assume ali, né? A mulher mais velha, no papel da educação das meninas, a presença de um líder, diria, um líder político que acabou ficando genericamente conhecido como cacique, né? Daquele líder espiritual que entre nós também ficou conhecido de uma forma genérica como pajé. Né? Então, existe essa organização social está muito ligada à maneira como eles se relacionam mesmo com a natureza, com a sobrevivência do grupo e ligada para o coletivo. Né? Então, viver, mas é viver para o coletivo. Então, são poucos os bens pessoais, de propriedade pessoal ao longo da história indígena, a gente percebe que são poucos aquilo que eles têm como propriedade privada. Sim. Tá? Então, está muito ligada à coletividade, ao bem da coletividade. Sim. Então, ficou para a semana que vem a questão do sagrado e profano e a questão também de como que se deu a relação, então, dos colonizadores com esses povos indígenas. Tá certo. Vamos continuar, então, o Religário na parte 2. Hoje o programa fica por aqui, mas o programa continua na próxima semana. Você pode também encaminhar alguma sugestão de tema através da nossa página da TV Horizonte, ou também se informar pelo nosso blog, pucminas.br/ppgcr é o endereço. Agradeço a presença da nossa convidada, Núbia Braga, e a você pela companhia, esperando para a segunda parte do nosso programa. Um abraço e até lá. Olá, hoje continuamos a conversa que iniciamos na semana passada sobre a religião dos povos indígenas. Essa semana vamos falar sobre a catequese a serviço da colonização e a situação dos indígenas no Brasil. Esse é um tema obrigatório para compreender a nossa história. Como se aplicou a catequese aos indígenas brasileiros pelas mãos dos colonizadores? Quais costumes encontraram os novos senhores das terras? Como a religião foi utilizada para facilitar a dominação indígena? Os costumes indígenas, a religião a serviço da dominação econômica e política no período da colonização do sertão brasileiro, entra na pauta do Religário neste segundo programa. No estúdio da TV Horizonte, eu continuo com a historiadora Núbia Braga. Núbia, vamos continuar hoje a nossa conversa. Obrigado pela sua disponibilidade. Você pode também dar alguma sugestão aqui para o Religário? Hoje nós falamos sobre o papel da colonização, da religião na colonização indígena, mas no próximo programa nós podemos tratar um tema sugerido por você.
Ligue para 31 3209 0122 ou acesse tvhorizonte.com.br/religare, dê a sua sugestão de temas. Quem ligar vai concorrer ao livro Índios no Brasil, que é uma coletânea de textos organizados por Luiz Donizete Benzi Gruppioni, gentilmente cedido pela Global Editora. Este livro, inclusive, ele é recomendado pelo Comitê de Educação Escolar Indígena e ele também foi sugerido pela nossa convidada. Obrigado, então, à editora, a Global Editora, por atender ao nosso pedido. Na semana passada, no finalzinho do programa, não sei se você se lembra, nós falávamos que os indígenas não têm uma separação entre o sagrado e o profano. Eu até queria ter conversado na semana passada sobre esse tema, mas, enfim, o programa acabou e eu deixei a questão para hoje, né? Que é isso, né? Se não há uma separação entre sagrado e profano, significa que para o indígena tudo é sagrado? Ótima pergunta. Vamos lá. Eu acredito que, a partir dos meus trabalhos, das pesquisas, dos estudos, essa visão, essa dicotomia sagrado, profano, está muito relacionada à nossa visão ocidental e cristã. Então, é por isso que eu disse que para os índios não tem essa relação sagrado e profano, talvez nesse sentido, que tem para os cristãos, que é a dicotomia bem e mal, sagrado, profano, bom e ruim, essa visão que nós temos. Então, para os indígenas, eu diria que não é nenhuma questão só de sagrado e profano, é natural. A maneira como ele se organiza, como esses povos se organizam, a forma como eles constroem suas crenças, seus rituais, é algo que tem uma espontaneidade, uma naturalidade. Então não tem aquela elaboração como nós temos, assim, tão teórica, da sagrada e profana, a maneira como o ocidental e cristão lida com isso. Então é mais nesse sentido que... É o dia a dia da terra, é o dia a dia da natureza, é isso que você quer dizer? É isso mesmo, é o dia a dia mesmo da terra, Então, tudo aquilo constitui a vida, a crença, o universo simbólico daqueles povos indígenas. Então, não tem essa separação, na verdade, apesar que eles também têm as suas... digamos, as suas crenças em espíritos maléficos, que prejudicam. Acredito que isso é algo do ser humano mesmo, pensar dessa forma, mas não da maneira como a gente concebe, como ocidental e cristão concebe. Sim. E qual é essa diferença? Essa diferença, por exemplo, a começar na crença de um Deus, no monoteísmo, porque os índios, a base das religiões, das crenças indígenas é diversa. Então, os espíritos, eles estão presentes na natureza, Os antepassados se mantêm em contato, o sobrenatural é presente na vida indígena. Então, é completamente diferente dos sistemas ou das formas de religiões que os ocidentais construíram. Então, a começar por esse princípio aí que existem vários deuses, diria assim. Então, são vários espíritos que existem no universo deles, que é muito diferente do monoteísmo. Outra crença que eu acredito que é muito importante, que marca a identidade de um líder indígena, é o espiritual. Então, a presença do pajé, que vem do tupi, essa palavra pajé vem do tupi, e a presença desse líder espiritual, ele é um curandeiro, ele tem o poder de curar, ele tem o poder de comunicar com esse mundo sobrenatural, esse mundo dos espíritos e também com os antepassados. Então o pajé, ele é um líder espiritual de referência para o povo indígena, e foi a partir dele que se também desconstruiu a própria cultura indígena, porque é a partir dele que o colonizador vai construir o seu discurso de dominação. Então, o pajé vai ser relacionado para o colonizador, para o cristão, com o feiticeiro, com aquele que tem contatos com o demônio, idólatra, demoníaco. Ele vai ser rotulado de uma forma completamente diferente que ele é entendido no universo indígena. Então, vamos entrar nesse tema, Vem chegando o colonizador e ele não chegou nem manso, nem tão bom assim, Nem tão bom assim. Como é que foi esse conflito de civilizações? Bom, o choque ele vai ocorrer em todos os sentidos, tanto primeiro pela nudez,
porque os índios estavam nus e uma das primeiras preocupações é vestir a nudez, né? Vestir a carne. Então, essa seria uma das coisas que mais chamou a atenção do colonizador, foi a nudez. A antropofagia, né? A prática entre alguns povos, porque não eram todos que praticavam antropofagia, isso também assusta o colonizador. Só que a antropofagia, ela fazia parte de um ritual religioso, né? Um ritual de guerra e um ritual religioso, no caso dos Tupinambá. Né? Então, nas tribos rivais, assim, o inimigo era preso, era levado a conviver com a aldeia, com aquele povo. Depois era feito todo um ritual até a morte desse inimigo, né, do vencido. E depois era ali distribuído aqueles pedacinhos de carne, as mulheres besuntavam o bico do seio com o sangue daquele guerreiro, como uma maneira de estar ingerindo ali aquela coragem do vencido, do guerreiro vencido e morto, né? Então é completamente diferente. Então há elementos na cultura indígena que conflitaram imediatamente com a visão de mundo e com as crenças do colonizador. Eu citei 2 exemplos aí, que é a antropofagia, que é algo que marcou muito, e a nudez, mas também tem outros elementos Sim. que levaram a esse choque. Ora, nesse choque de civilização, nós sabemos quem que venceu. Como venceram? Venceram através da dominação, inclusive religiosa. Né? Uma das medidas que foi tomada está relacionada à proibição da língua. Os índios não podiam mais falar a sua própria língua. Então, isso é uma maneira já de descaracterizar, de interferir na cultura, acreditando que a língua faz parte da cultura, né, da identidade de um povo. Então, a proibição da língua, se manifestarem na própria língua, a proibição de suas crenças, de seus ritos. Eles foram, de alguma maneira, convencidos a batizarem, né, a receber o batismo, e também a prática do casamento monogâmico. Então, com certeza, isso aí vai eliminar essa identidade cultural dos índios. Então, a vitória, ela não se deu só através da guerra, de uma violência física, do extermínio, que a gente conhece na história, mas ela se deu também através desse processo de fazer com que o indígena assimilasse a cultura branco e europeia, ocidental, né, cristã, né, dos valores e hábitos e costumes cristãos. Mas eu diria assim, venceu até um certo ponto, porque a gente sabe que a luta indígena pela recuperação da sua identidade, pelos direitos hoje, ela permanece e está muito presente nos dias atuais. Sim. Vamos também falar sobre esse ponto, mas ainda sobre esse processo de dominação do colonizador, né, qual que era o elemento propriamente religioso, né? É uma violência com o agente religioso à frente, ou é o colonizador com as suas crenças, né, que impõe a sua visão de mundo? Flávio, eu acredito que os 2 pontos. Os 2? Os 2 pontos que você levantou. Em primeiro lugar, com certeza tem aquele agente que vai ser qualificado para catequizar, né, para evangelizar, para ensinar esses hábitos, esses costumes, essa civilização. Ordens religiosas. Então aí a gente, no primeiro momento, a presença do jesuíta. Né? Então, a política indigenista, diria assim, do século XVI, XVII, até o iniciozinho do XVIII, porque depois não, eles são expulsos do Brasil, estão aqui presentes, mas muito clandestinamente, né? Não de uma maneira oficial. Então, a presença do jesuíta na liderança, na condução desse processo de catequese foi algo bem marcante. Né? Então, o jesuíta ele vai ter essa função, né, de catequizar o indígena, de ensinar a língua, as crenças, os costumes, enfim, do universo ocidental e cristão. Então, cabia realmente ao jesuíta esse papel. Mas também estavam ali nas ordens, toda a documentação que a gente lê, né, das correspondências entre o rei de Portugal e os governadores das capitanias no Brasil, a gente percebe ali claramente que o colonizador, esse colono, ele está imbuído também desse papel de evangelizar, né? De alguma maneira ele está ali presente para cumprir
esse processo de colonização faz parte da missão. Sim. A colonização ela vai ser justificada, é obrigação dele também. E ela vai ser justificada por causa dessa missão, desse papel de levar a fé até esses povos, esses gentios aqui no território. Vamos continuar a partir desse ponto, então. Religião e colonização dos indígenas é tema do Religare de hoje. Nós conversamos com Núbia Braga para concorrer ao livro Índios no Brasil, uma coletânea organizada por Luiz Donizete Benzi Gruppioni, gentilmente cedido pela Global Editora. Ligue para o nosso canal de voz, 31 3209 0122. A gente vai para um breve intervalo. Até já. O Religare está de volta conversando com Núbia Braga sobre a utilização da religião pelos colonizadores dos povos indígenas no sertão brasileiro. Você pode participar do programa mandando perguntas ou ainda sugerindo temas. Acesse tvhorizonte.com.br/Religare ou ligue para o nosso canal de voz, 31 3209 0122. Deixe a sua opinião. Quem ligar vai concorrer ao livro Índios no Brasil, uma coletânea organizada por Luiz Donizete Benzi Gruppioni, gentilmente cedido pela Global Editora. Bem, nós estávamos falando daqueles que trabalharam na catequização, na evangelização dos indígenas. Você destacou o papel dos jesuítas e o papel também desempenhado pelo colono. Ele também tinha a obrigação de moldar os gentios. Agora, esse termo que me chama a atenção, um termo utilizado, você lembrava aqui no intervalo, né? Já no Antigo Testamento esse termo você disse que aparece, no Novo Testamento também, né? Dessa tradição cristã, não é isso? E esse termo então foi utilizado aqui também? Foi utilizado também. Na documentação é muito comum encontrar a palavra gentio, né, para documentação de época, se referindo ao gentio. Então, o índio foi um termo genérico que foi criado, né? A gente sabe desde das viagens de Colombo, mas o gentio também foi utilizado na documentação religiosa, né, entre os jesuítas, de como evangelizar. Então, era uma forma de se referir àquele povo que não tinha, que é pagão, né? Ainda sem a presença de Deus, que eles relacionaram o gentio, sim, com o termo gentio aqui no Brasil. Agora, se eu me lembro bem da semana passada, nossa conversa, você tem um objetivo também que é de enriquecimento, tem uma proposta econômica, tem um projeto de dominação política, né, por detrás desse processo que vai aí de levar a cultura europeia, né? Como que é isso? O que é que pesa mais na sua pesquisa? O que é que parece mais evidente? É o interesse econômico, é a dominação política ou é o interesse religioso? Pelo interesse religioso? Não, econômico. Ou o religioso está instrumentalizado? O religioso foi um bom instrumento, né, eficaz para se atingir um outro objetivo, que é o econômico. Então, assim, a busca por riquezas é algo que marca o projeto daquela época, o projeto político-econômico dos estados europeus daquele momento. Então, não tem como diminuir a importância, o peso, né, que a busca de riquezas tem para o projeto de Estado daquele instante. Então, eu acredito que a religião ela foi um meio, né, uma forma utilizada. Por outro lado, a gente pensa assim, esse homos políticos da época, ele tem essas duas características, né? E a religião nunca esteve desvinculada da política, não tem como estar. Ele é um homem que vem das cruzadas, que vem de geração em geração, de uma história ali religiosa muito forte, da luta da reconquista contra os muçulmanos, no caso da Península Ibérica. Então, a religião, ela está presente com a política, né? Então, são dois elementos ali que estão conjugados. Eu acredito que ao vir para a América, para esse novo mundo, esses elementos que compõem a visão de mundo dos europeus vêm junto. Então, eles vão entender esse processo de colonização, de conquista da terra e conquista das riquezas, também como uma conquista desses povos que estão aqui. A conquista no sentido de educá-los na concepção cristã. Sim.
Nubia, você é historiadora, você não tem nenhuma obrigação de responder a próxima questão, né? Você acha que há algum elemento positivo nesse processo de evangelização levado a cabo pela Igreja Católica em prol da coroa hispano-portuguesa? Positivo para o indígena? Para o indígena? Para o indígena, não. Né? Para o indígena, esse processo de contato, o processo todo da colonização e de catequese vai interferir e mudar drasticamente, profundamente a vida dele, né? Em todos os sentidos. Então, eu acredito que para o indígena trouxe algumas consequências desastrosas esse contato. Então, eu não poderia... É complicado a gente fazer essa avaliação na história, porque a história, ela vai se processando de uma maneira que muitas vezes não é papel do historiador fazer esse julgamento, né? Mas eu acredito que para o indígena deixou aí marcas profundas, né? Esse processo não só da religião, mas de todo o contato, o processo do contato. Por outro lado, é inevitável, né? O contato é algo também que faz parte na história da humanidade. É muito complicado a gente também pensar em um povo que vai viver completamente isolado, sem o contato. Né? E nós estamos contagiados, nós brasileiros, não? Pela língua, pelos costumes e até pelas práticas religiosas. Não? Ou o catolicismo não foi contagiado pelas práticas indígenas? O catolicismo foi contagiado pelas práticas indígenas. Não só o catolicismo, o segmento evangélico hoje, quando pratica magia ou disputas também com entes sobrenaturais, também está contaminado, não? Dessa visão de mundo indígena? É verdade. Então, assim, a gente percebe a presença indígena no nosso dia a dia mesmo, né? No vocabulário, nas palavras, nomes de alimentos, de regiões, de rios, toda a geografia das ervas. Então, a presença indígena, essa herança indígena, ela é muito marcante na nossa cultura. E também nas práticas espirituais. Então, essa parte da cura, né? Manipulando ervas, fazendo determinados remédios através da utilização de ervas e até mesmo da invocação de determinados espíritos, né? Isso de alguma maneira deixou sim uma herança na nossa cultura e também mesclou com os elementos aí católicos, cristãos, que de uma também forma geral. Né, sai de Portugal, de Espanha também com muitos elementos similares, né? Aí da bruxaria, no melhor dos sentidos, quero dizer aqui, não no sentido pejorativo, mas da bruxaria medieval, dessa visão assim mágica também do mundo, mais do que outros setores em que o catolicismo era mais racionalizado na Europa, talvez, não sei. Não, é verdade. Ele já vem um pouco já com esse acervo mesmo cultural, né? Relacionado ao mundo mágico, e tanto é que quando chega aqui também eles têm esse impacto, né? Quem é esse outro que eu me deparo e que tem costumes e hábitos e um jeito de viver completamente diferente? Então, ao mesmo tempo parecido com esse pano de fundo. Assim, né? Os indígenas vão ser chamados de idólatras. No primeiro momento, não. Eles lembram-se um pouco uma criança brincando no paraíso. Né? Tudo é tão bom, né? Aqui nesse paraíso. Aí, aos poucos, com o contato vai se intensificando com os europeus, aí essa imagem do indígena já passa por um herege, que é o que você está colocando, que está relacionado também à maneira como ele vem sendo formado culturalmente na Europa, né? Então ele relaciona a imagem desse indígena, no segundo momento, com herege, com idólatra, com demoníaco. Então aí já começa todo um processo aí de um choque cultural. E depois ainda esse indígena, a imagem dele passa a ser um inimigo. É um inimigo que impede o acesso à terra e às riquezas da terra. Sim, é isso que eu queria ressaltar. Então, eu acredito que tem aí um percurso até da construção da imagem do indígena na visão do colonizador, né? Pelo europeu, esse contato. E hoje? Vamos terminar com o tempo atual, né? Qual que é a situação indígena no Brasil? Bom, a situação indígena do Brasil é muito séria, né? A gente presencia ainda a existência do preconceito em relação a esses povos, ainda continua as brincadeiras e a forma de se pensar em relação a eles de uma maneira muito pejorativa, né? Então, quando alguma coisa dá errado, é programa de índio,
né, alguma coisa que não dá certo, alguma atividade que a gente organiza no nosso cotidiano, imediatamente a gente remete a essa frase. É um programa de índio, quer dizer, não deu certo, é bem ruim. Né? Uma metáfora negativa. Né? Então, como que está presente ainda, eles têm que lutar insistentemente contra o preconceito, né, contra a maneira pejorativa que são vistos, preguiçosos, não querem trabalhar a terra. Então, isso ainda é muito repassado, infelizmente, essa visão negativa, né, de preguiçosos, indolentes, não querem trabalhar, enfim. Então, a luta desses povos indígenas hoje, além da terra, além da demarcação e lutar pela terra, a manutenção da cultura, é a luta por ser reconhecido realmente como cidadão, né, como parte dessa sociedade brasileira e ter direito e acesso à educação, enfim, às benesses necessários aí que a vida moderna coloca pra gente. E ao mesmo tempo respeito à sua especificidade, né, à sua cultura. Respeito à sua cultura, né? Exatamente. Então, a luta deles é uma luta intensa, né? Então, a luta contra os fazendeiros, né? Continua ainda casos de crianças, mulheres, indígenas que são assassinados no interior do Brasil e que não têm a devida visibilidade que deveria ter, que a sociedade deveria ficar sabendo do que acontece por esse interior aí afora até os dias de hoje, né? Sim. Eles não estão em prédio de luxo, nem são arrastados pelos carros, mas estão sendo mortos. Mas estão sendo mortos e também passando por todo esse processo de confronto, de desrespeito, né, ainda hoje. Núbia, agradeço muitíssimo todo o seu esclarecimento, né, e trazer aqui para o Religare essa questão que deixa a gente bastante pensativo. Eu que agradeço, muito obrigada. Ok, até uma próxima oportunidade. O Religare hoje fica por aqui. O programa continua na nossa página na internet para você deixar sugestões, comentários sobre a entrevista. Acesse pucminas.br/ppgcr, onde fica o blog do Religare na página do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Eu agradeço a presença da nossa convidada, Núbia Braga, e a você pela companhia no programa de hoje. Um cordial abraço, até a próxima semana com mais um Religare, Conhecimento e Religião.